exposição e ao Jorge pelo relato de vida e mostrando como vida, ética e sociedade combinam, como as coisas se dão, como tudo isso é muito tenso. Aproveitar para ressaltar especialmente o caráter que vincula a ética à política. Ou pelo menos me deu uma impressão que exatamente o pessoal é sempre alguma coisa que está envolvido com aquilo que a senhora muito bem chamou de político. Isso me leva a tentar esclarecer uma questão que eu tive ontem à noite, mas uma questão que foi feita particularmente, não foi feita em público. Não sei se a pessoa que fez a pergunta ontem à noite está aqui, porque ele disse assim: não, mas quanto à sua ética, eu não tenho nenhum problema, eu posso aceitar, porque cada um tem a sua ética. E eu disse para ele: olha, não. Isso é mais uma das questões para pôr, para discutir, mas também uma questão que eu queria ouvir especialmente a professora Marta falando, que é a ideia de que a ética não é individual. Nós não temos uma ética individual, sob pena de nós não termos ética. Porque toda ética envolve a relação com o outro, envolve a relação com quem eu convivo. Então não existe a possibilidade de pensarmos uma ética a partir do individual sem considerar essa dimensão da relação. E essa relação é que é o político. Essa relação é que é constitutiva do político, do espaço político. Se realiza na conversação, se realiza no debate, se realiza no diálogo, para tomar o tema do nosso encontro. Então eu gostaria de me ouvir um pouco mais sobre essa relação entre a questão da ética enquanto uma dimensão que estabelece a possibilidade da convivência e essa relação com o político. Eu não sei se me faço claro. Doutor Jorge? Não sei, eu também não sei, queria ouvir vocês dois, mas queria ouvir também todo mundo. Eu não entendo bem a pergunta, mas eu estou ganhando meu português. Não, eu não sei, talvez ele vai esclarecer. Eu não sei se ficou claro, mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Também não ficou claro? Eu estou dizendo que não existe ética individual. E toda vez que nós entramos numa relação com o outro, nós estamos numa relação política. O fundamento do político é a relação com o outro. E nisso, ética e política estão muito próximos. Era um comentário sobre essa afirmação do eu acho que por dentro daquela relação nós temos uma responsabilidade de pensar no outro, particularmente o outro que está excluído. E eu concordo, não sei, você quer explicar mais? Eu concordo. Outro dia, quando você falou, eu imaginou que você queria dizer, ou disse, que essa ética é uma ética tem duas pessoas, cada um tem responsabilidade à outra e aos outros também. E por dentro daquela relação existe poder, diferenças em poder, e uma pessoa pode reforçar o poder dele em contraste com o outro. E temos que pensar nisso. Mas o Dr. Jorge quer falar alguma coisa? Eu gosto de dizer que em reunião de magros ninguém fala em comida diet. Então, vejo a relação nesse sentido. No sentido de que quando o problema me atinge, é um grande problema. Quando o problema não atinge a mim, atinge ao outro, é um problema que pode esperar, né? Tem que esperar amadurecer, ou não é agora o momento, ou nem é um problema
problema, né? Então, a relação ética que faço é que ter uma postura de preocupação com os direitos humanos é se preocupar com todos os temas de direitos humanos. Eu já fui em reuniões, em eventos que estavam tratando de um tipo de discriminação, onde as pessoas estavam discriminando outras pessoas, né? Eu fui, certa feita, num evento, eu já havia saído da graduação, fui a convite de um professor, e tinha uma associação, não sei se existe, de alunos negros da URGS, né? E esses alunos negros da URGS realizaram um evento e chamaram algumas pessoas para falar e souberam que havia muitos negros sindicalizados, né? Como agora se chama técnico de enfermagem, anteriormente chamava de auxiliar de enfermagem, né? E chamaram várias pessoas, dentre elas a presidente do sindicato. Quando era uma sala minúscula, acho que tinha umas 20 pessoas. E quando chegaram lá e viram que a presidente do sindicato era branca, não a deixaram falar. Mas as pessoas que estavam assistindo, como eu, não entenderam direito, só foram entender quando a presidente falou alguma coisa com eles num canto, veio para frente, tentou falar, mas tão chocada, começou a chorar e não falou. Ou seja, pessoas que sempre reclamaram, e talvez continuem reclamando de discriminação, na oportunidade que tiveram, discriminaram. E uma outra questão, tem gente que não está vendo aqui, uma outra questão com relação aos direitos humanos, né, o conceito que eu tenho de direitos humanos, eu gosto muito de exemplificar. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto, que é da pavimentação, né? Porque, normalmente, para muitas pessoas, quando se fala de direitos humanos, tu estás defendendo minorias, tu está ideologizando, tu estás defendendo bandido, né? Bom, então eu gosto do exemplo da pavimentação. Eu andei, não conheço o Garibaldi, mas eu conheci da rodoviária até aqui, né? Da rodoviária até aqui, eu vi, que eu me recordo, quase a metade do trecho que passei era de paralelepípedos, né? Bom, então, em Porto Alegre ainda existem algumas áreas que as vias são com paralelepípedo, inclusive em algumas áreas nobres. Eles até nem querem que tenha asfalto para as pessoas não passarem com o carro rapidamente por ali. Bom, então, os senhores imaginem que numa zona, como há bem pouco tempo atrás, tem uma zona no bairro Bela Vista, um bairro nobre de Porto Alegre, e a Praça da Encol, como se chama ali. Algum tempo atrás era um paralelepípedos. Só colocaram um asfalto dos encontros por questão de segurança, mas a maior parte era paralelepípedo. Então, se vocês imaginem que a mesma quilometragem de paralelepípedo que poderiam colocar ali ao redor da Praça da Encol, colocassem numa vila popular. Se aquela região da Praça da Encol recebesse asfalto, nós estaríamos valorizando uma zona que já é valorizada. Se nós colocássemos a mesma quilometragem de asfalto em uma vila popular de Porto Alegre, o ônibus poderia chegar até lá. A ambulância também. As pessoas, quando tivessem que sair do trabalho, não teriam que sair com 2 calçados, um na sacola, o melhorzinho, e o outro no pé, o piorzinho. Né? Bom, na medida em que o ônibus chega, eu, talvez tenha algum dinheiro guardado, não tenho uma atividade fixa, poderia montar uma fruteira, para que as pessoas, quando chegassem no seu trabalho, comprassem na minha fruteira. Ou poderia montar um bar, um X, né, como a gente fala, ou um Snook, né? Poderia